Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Danilo, dá aquela nota aí mais de ti. Glória a Deus. Queria louvar a Deus pela vida do nosso irmão Júnior, tá ali. Ele que saiu da igreja dele para vir nos abençoar hoje, que nosso baixista adoeceu. A sua esposa tá aí? Tá onde? Tá ali também a esposa dele. Alguém já cumprimentou a esposa dele aí? Cumprimenta aí, Midian, por favor. Vai aí, Jéssica. Isso. Que Deus abençoe vocês. Ele nos atendeu prontamente. Aplauda Jesus pela vida dos nossos irmãos, por favor. Vou precisar. Cadê Moreno? Moreno, quando você vier para cá, você pega o microfone, por favor. Vou precisar de você. Livro de Números, capítulo 14, versículo 20 ao 24, irmãos. Eu preciso compartilhar com vocês a palavra que Deus ministrou no meu coração. Capítulo 14, versículo 20 ao 24. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Júlia, vê o microfone do ministro, por favor. Baixa aqui bem na fronte ele, tá? E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, diga comigo, 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, diga comigo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito, diga comigo, outro espírito, e perseverou, diga, e perseverou, e em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, diga comigo, ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Coloca o tema dessa mensagem, por favor. No 3 comigo, diga, alinhe a frequência. 1, 2, 3. Agora com uma voz profética, com olho de profeta e com dedo de profeta. Bota o dedo na cara dessa pessoa, é assim mesmo, diga assim, alinha, viu? De ti e menos de mim, e menos de mim. Diga que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. 1,
Nós vivemos uma geração que busca o equilíbrio e a harmonia em todo o tempo. As pessoas estão numa busca tremenda nesses últimos dias, em tentar encontrar o equilíbrio e a harmonia das suas vidas. A verdade, as pessoas estão tentando alinhar todas as frequências da sua vida com seus propósitos e valores. Essa geração, ela se caracteriza exatamente por buscar o significado. Pessoas que procuram encontrar propósito e significado em suas vidas que não têm, além de apenas cumprir as suas meras obrigações. Alguns estão buscando uma consciência espiritual, uma maior conscientização sobre a importância da espiritualidade em sua vida e da conexão com algo maior do que si mesmo. Esse equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, essa busca incessante por esse equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida, inclui também a saúde física, diga comigo, física, e saúde mental. E não somente isso, alguns estão buscando também a saúde espiritual. Essa conexão com a natureza, onde eu respiro esse ar puro, eu contemplo a glória de Deus, onde eu começo a apreciar de uma forma mais contundente essa natureza, esse ambiente que Deus criou, que Deus formou. Essa maneira, essa busca por essa maneira de viver mais sustentável, mais saudável, onde eu comece a voltar a escutar coisas que o barulho do mundo não me permite mais escutar. Essa geração, ela vive buscando isso, só que também de uma forma desenfreada, ela se perde nessa busca. É a geração saúde, está todo mundo muito preocupado com o seu estado físico. Essa geração saúde busca ser fitness, preocupada com a sua alimentação. Isso é muito bom, isso faz parte para ter uma vida saudável. As coisas precisam estar muito bem ajustadas quando fazemos todos os tipos de exames, hemograma e tanta coisa que a gente procura, vitaminas, para ver se está tudo batendo nos níveis certos. E quando tem alguma coisa errada, a gente se desespera e corre para o médico e pede a ele para fazer uma receita de alguma coisa, ou nos dizer sobre um hábito de nossas vidas que precisa ser mudado e precisa ser alterado. As pessoas estão buscando esses ajustes na sua vida porque tem medo da morte, porque tem medo de morrer, porque tem medo, sabe, de morrer em decorrência de um mau hábito, de um mau ato, de uma má situação em que ela está vivendo. Mas o problema está aí, é que enquanto muitos estão preocupados com os seus corpos, o seu espiritual já está morto, porque ele se preocupa com o que está no exterior e não se preocupa com o interior. E eu vim pregar para uma igreja hoje que ama essa palavra e não tem medo de ouvir verdade de Deus sobre a tua vida. Levanta a mão, cidade Maf. Eu declaro nessa noite que você vai se preocupar sim com o seu corpo, mas acima de tudo, você vai entender que você precisa alinhar a sua frequência, a frequência do céu, para que você tenha uma vida bem sucedida, não somente aqui na terra, mas que uma eternidade que te espera possa estar com as portas abertas para dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o que eu te prometi. Dá um glória. Estamos preocupados muito com a frequência. Nos preocupamos com a frequência cardíaca, se está batendo certo, se está alinhada de acordo com a nossa idade, com o nosso nível de condicionamento físico. Nos preocupamos se estamos dentro dos limites que rege a medicina, dentro dos padrões, para que a gente não tenha nenhum mal. Estamos preocupados com isso. Quando eu trago para um ambiente como esse, essa coisa dessa frequência desalinhada, ela é tão terrível, irmãos. Ela é tão preocupante, que esse som que você ouve nesse momento, que esse som que é transmitido, Tiago, através de uma live, e que as pessoas estão de forma online agora, estão ouvindo esse som. Se houver uma frequência errada naquela mesa de som, se houver alguma frequência que não está batendo em algum instrumento desse, vai dar errado.
Vai dar errado no conjunto, não vai dar errado apenas em um instrumento. Um instrumento, pastor Robson, com a frequência errada é capaz de atrapalhar todo o ambiente sonoro. Tudo aquilo que são as frequências sonoras que estão chegando, precisa estar tudo muito bem alinhado. Uma frequência fora, ela pode fazer o som todo ser perdido. E o interessante é que para cada instrumento há uma frequência específica. Para o baixo uma frequência, para a guitarra uma frequência, para o sax uma frequência, para a bateria uma frequência, para o teclado uma frequência, para a voz de Moreno uma frequência, para a voz de Cíntia outra frequência, para a voz de Isabelle uma frequência, para a voz de Júlia uma frequência, para a voz de Isaac uma frequência, para a voz de Rebeca uma frequência, para a minha voz uma frequência. Mas deixa eu te falar, as frequências são até diferentes, cada um tem a sua, Moreno, cada um carrega o seu tipo de frequência, mas quando elas se unem, quando elas se juntam, elas conseguem harmonizar tudo, para que o céu receba esse louvor com cheiro suave, porque o céu não recebe o louvor através daquilo que é escutado, mas é sobre aquilo que Deus cheira e respira. Deus quer respirar uma adoração onde a sua frequência na terra esteja alinhada à frequência do céu. Quem gosta de missa está no pior lugar, viu? Eu sou pentecostal. Vou falar de novo. Quem gosta de missa está no pior lugar. Eu sou pentecostal. Aqui é fogo até o tutano. Diga comigo. Cádiz Barneia. Cádiz, diga Cádiz Barneia. É o palco, é o cenário. Cádiz Barneia faz fronteira com Canaã. Mas não somente isso. Há lugares que são específicos para se tornar lugares de decisão. Diga comigo, decisão. Há ambientes que são ambientes específicos de decisões. Ambientes que são específicos como porta da promessa. Diga comigo, porta da promessa. Fala forte, porta da promessa. Há lugares que são específicos como lugares de oportunidade. Diga comigo, lugar de oportunidade. Cádiz Barneia é esse lugar de oportunidade, de tomada de decisão. É lugar de porta de entrada. É lugar de derrota. Como assim, pastor? O senhor acabou de dizer para mim que é lugar de decisão, que é lugar de promessa, que é lugar de oportunidade. Mas o senhor está falando para mim que é lugar de derrota? Não há uma controvérsia nisso que o senhor está falando, pastor? Não. Pergunta para mim por quê? Porque quando eu não tomo a decisão certa no lugar onde Deus me colocou, eu sou derrotado. Porque onde eu não entro pela porta da promessa que Deus me colocou, eu me torno um derrotado. Porque quando eu perco a oportunidade da promessa que Deus me deu, eu me torno um derrotado. Então em Cádiz Barneia, ou eu vou e entro no ambiente da promessa, Tiago, ou eu retorno para o deserto para morrer lá. Mas eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, e pega quem quiser, que Deus lhe trouxe hoje para um ambiente onde você vai tomar a decisão necessária, e você não vai voltar perambulando pelo caminho de onde você saiu, mas você acessará o ambiente daquilo que Deus prometeu na tua vida. Canaã, Canaã é o meu lugar. Os visitantes aí que estão ouvindo eu pregar com a banda, fique tranquilo. Irmãos, por que eu prego com a banda? Ah, só a Jéssica falou. Porque eu prego com a banda, irmãos. Então olha para essa pessoa e diga assim: você não vai dormir hoje. É que tem gente que dorme em culto, viu? Você não dorme, aqui não dorme não. E se você dormir com um barulho desse, essa toalhinha aqui é para isso. Né, Magui? Ô Jesus, me dá juízo. Então em Cádiz, ou eu vou, ou eu volto. Cíntia, Cádiz é tão, sabe, que nem lá dá para ficar. Indecisos não ficam lá, retornam. Porque você se decide por entrar, ou o deserto é o seu lugar.
Parece que tem gente que gosta, né? Irmão, não corre deserto não, irmão. De vez em quando Deus me bota em uns que eu passo dando glória. Então em Cádiz, ou eu entro na promessa, ou eu volto para o deserto para esperar a morte lá. Tem gente que já tem cara de deserto, já percebeu? Já se olhou no espelho hoje? De vez em quando é bom. Melhora esse alto astral, hein? Muda a cor do batom, minha irmã, muda a maquiagem. Mas Deus lhe chamou para ser vencedora, para ser vencedor. Passa um gel nesse cabelo, meu irmão, sabe? Melhora esse penteado aí. Vai ali no cabeleireiro, entendeu? Corta na régua, se olha no espelho e toma posse da vitória de Deus na sua vida, né, Josi? Qualquer coisa você passa lá em Josi, Portugal, ela tem uns looks lá maravilhosos. Depois eu quero meu mechan, viu? Passa lá, entendeu? Vai sair de lá bonita. Mas para quem vai acessar o ambiente da promessa, tem que estar preparado, Danilo. Não entra de qualquer jeito. Tem que mudar o hábito, tem que mudar a perspectiva. Entender que o que Deus tem para a tua vida é melhor. Canaã, diga como Canaã. Não fala forte, Canaã. Canaã é exatamente a representação ou o retrato da herança que Deus planejou para os seus filhos. Só que frequência, irmãos, fala de fé e obediência. Diga comigo, fé e obediência. Existem pessoas que estão perdendo batalhas antes mesmo de lutar. Pergunta para mim por quê? Porque estão andando por vistas e não por fé. Quem anda por vista, quando vê um gigante se assombra. Quem anda por vista, quando vê um terreno cheio de pedra, cheio de espinhos, se assombra. Mas quem anda por fé não. Quem anda por fé é assim, ó. Fecha o olho, não precisa olhar o que está acontecendo, só está andando, eu vou. Barca esse negócio, miserável, vai, eu vou, marchando, ó. Não importa, alguém deu a voz de comando, eu estou indo, sabe por quê? Porque quem me chamou está na minha frente me esperando. Quem me chamou está com o terreno preparado me esperando. Então está na hora de você marchar. Levanta esse pé do chão, meu irmão, e vai em direção à promessa que Deus lhe fez. Gente que está perdendo batalha porque não luta. E não luta porque está vendo o tamanho do gigante e diz assim: eu não tenho condições de ir com ele não. Eu oro para Deus levantar uns Davizinhos aqui, que não tenha medo de Golias, mas que vá para cima em nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso na tua vida, Ele é poderoso na tua casa, Ele é poderoso na sua história. Você vai porque Ele garante a tua chegada. Só que derrotas, diga comigo, derrotas são geradas em ambientes, ou melhor, são geradas por pecados ostensivos. Nenhuma derrota ela vem, irmãos, por um acaso. Toda derrota vem debaixo de um cenário. E alguns cenários de derrota na minha vida sou eu mesmo que crio. Coloca o texto, por favor, capítulo 1, versículo 19 ao 22 de Deuteronômio. Leia, Moreno, por favor. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz. Cádiz o que? Barneia. Diga comigo, Cádiz Barneia. Lugar de decisão. Vai, Moreno. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais.
não temas e não te assustes. Para aqui. Eles chegaram em Cades Barneia e a promessa que foi liberada foi essa: eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Olha para ela, já deu. É sua. Deus deu. Ele está falando: esta terra diante de ti, sobe, diga-me, sobe. Possuí-la, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assusteis. Eu estava meditando sobre isso aqui. Tem gente que tem dificuldade com subida. Sabe por quê, Tiago? Porque toda subida, ela se revela na minha vida debaixo de uma promessa que Deus me deu. Promessa nenhuma te joga embaixo, mas te eleva. O problema é que quando eu subo e olho, eu me assusto, Everton, ou eu duvido. O que o texto está dizendo é justamente isso: a terra é sua, está na sua frente, é só você dar um passo e entrar, possuí-la. Vai, porque o Senhor te deu, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Só que o espírito de incredulidade que entra muitas vezes em nós faz exatamente acontecer isso aqui. Deus já deu, Deus já disse que é sua, Deus já disse para você tomar posse, Deus já disse para você possuir, mas você duvida. Foi o que aconteceu aqui agora. Leu 22. Então todos vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos ir. Peraí, irmão, preste atenção, irmãos. Deus mandou possuir a terra. Deus não mandou ninguém entrar lá para espiar a terra, não. Quem inventou esse negócio de espia foi o povo. Sabe por quê? Porque está duvidando. O problema está aí, é que você está duvidando da promessa que Deus lhe deu. Deus está falando para alguém que hoje: entra, possui, que eu já te entreguei. Não precisa mandar alguém lá bisbilhotar como é, como vai ser, como gerar, não. Toma posse do que é teu, toma posse do que é tua, e vai para cima em nome de Jesus. O primeiro pecado foi esse aqui: duvidar da palavra de Deus. Agora imagine Deus olhando para isso. Eu mandei entrar, estou mandando um espia aí olhar. Quer dizer, a minha palavra não tem valor? Ô, seu curioso, ou você entra e acessa o que Deus lhe deu, ou você para de ficar mandando alguém mandar mensagem para você de WhatsApp para dizer como é que é lá. É melhor você ir e viver a promessa e efetivar a promessa de Deus na sua vida. Então esse foi o primeiro pecado desse povo que Deus deu, Everlon: a terra. O segundo é esse, que quando os espias vão e entram, lê por favor o texto, eles vão voltar e vão desanimar o povo de Deus. Números capítulo 13, versículo 21. Números 13, 21. Números 13, 21. Capítulo 13, verso 21. Números. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. A dificuldade do povo. Tem problema com subir para alcançar e viver a promessa, pastora Gislene, mas não tem problema de subir para espiar. Meu Deus! Crente fuxiqueiro é um desgrama, irmão. Menina, eu vi lá, o negócio é bom, viu? Não era para ninguém ver, é para entrar e viver. Olha para essa pessoa com carinho, fala: para de ficar olhando. Entra logo nessa concessionária e tira esse carro, em nome de Jesus. Eu sei como fazer você dar glória, miserável. Tá vendo, Tiago, hein? Eu estou contando os dias. Você vai chegar com um carro novo aqui na porta, em nome de Jesus. Que a promessa Deus já liberou, já mandou tomar posse. Adriana, cadê a Adriana? Tem que ter kit multimídia, viu, Adriana?
Irmãos, tem que ter som. Glória. Coloca Números 13, 25 ao 29. Pois voltaram. Eles subiram. Aí ele sobe, espia tudo e depois volta. Vai, Moreno, lê. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Vai. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anoque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Lê agora, Moreno, por favor. O 31 ao 33. Coloca aí, por favor, filho. 13, 31 ao 33. Vai. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Para aqui rapidinho. O problema de você mandar espia é isso. Porque nem todo mundo que está espiando está na conexão, está na mesma frequência da promessa que foi liberada para você. Vai botar medo. Então é melhor você ir. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente terceiriza a promessa. A gente espera primeiro que essa promessa alcance alguém que a gente está enviando, para depois a gente tomar posse dela, porque a gente tem medo de acessar ambientes que a gente não conhece, botar o pé em territórios que a gente nunca pisou. Mas está na hora de você tomar posse do que é teu. Para de terceirizar o que é teu. Para de mandar alguém olhar primeiro, e vai viver a promessa que Deus fez e liberou sobre a tua vida. Vê o 32. E infamaram a terra. Opa aí. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção. 800 km, 800 quilômetros, durante 40 dias, só para ver o que Deus já tinha falado que tinha. É ser muito besta mesmo, irmão. Se Deus já tinha falado como era a terra, o que tinha na terra, a terra mana leite e mel, a terra é isso, a terra é aquilo, o camarada se presta um papel de andar 800 quilômetros dentro dessa terra, só para ver o que Deus tinha falado. Eu tenho disponibilidade para ver, só não tenho disponibilidade para possuir. Eu tenho disponibilidade para bisbilhotar, só não tenho disponibilidade para viver. Estou pegando minha parte, Deus. Então o segundo pecado desse povo foi justamente isso. Foi permitir a ida desses espias, porque duvidaram da palavra de Deus. E quando os espias vêm com a palavra de desânimo. Aí nós vamos ver agora o terceiro. O terceiro pecado ostensivo. O povo desafia a vontade de Deus. Lê aí Números 14, de 1 a 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito.
ou se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Ó, o problema está aí, veja bem, não é sobre a promessa que eu recebo, porque a promessa não vem de mim, ela parte do céu para mim, mas é sobre como eu me posiciono diante da promessa que eu recebo de Deus para minha vida. Posicionamentos podem me tirar desse propósito, posicionamentos mal evidenciados podem me tirar do propósito da promessa. Quando eles se posicionam totalmente errados, eles começam a perder. E aí eu descobri, irmãos, que quando eu não quero subir ao ambiente da promessa, eu me rebelo contra Deus. E há rebeliões que são disfarçadas de fracasso. Não deu certo para mim, eu me rebelo, eu rejeito. Eu não preciso fazer muita coisa. Quando eu deixo de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, eu estou cometendo um ato de rebelião contra Ele. E isso é um pecado diante de Deus. Vamos lá. O quarto pecado, Números capítulo 14, versículo 11 ao 12. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Ó, que Deus está falando, irmãos. Vai. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor assim: os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Escuta isso aqui. Esse ambiente é muito perigoso. Diga comigo: há perigo quando eu rejeito a promessa. Porque o julgamento de Deus aqui que está vindo para esse povo é porque justamente eles rejeitaram a promessa de Deus. Decidiram olhar apenas do que acessar. Covardia é pecado. Eles deixaram de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida deles, Everlon. E quando eles deixam de cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles, eles estão entrando nesse ambiente de julgamento de Deus. Por quê? Porque após toda a rejeição, há murmuração, irmão. É por isso que há muita gente que é falastrão, fala demais. Porque se perdeu no meio da caminhada, deixou de acessar a promessa de Deus. Então nada presta, nada funciona, nada está bom, nada isso, nada aquilo. Porque ele está em Cádiz. E não acessou Canaã. Então quem rejeita a promessa recebe o julgamento. Olha para essa pessoa com muito carinho, diga para ela: você quer promessa ou quer julgamento, minha linda, meu lindo? Fala meu lindo, fala meu lindo. Aí vai entrar um outro cenário agora, que Moisés é paizão. E a vantagem da minha e da sua vida é que a gente sempre tem um paizão intercedendo por nós, uma mãezona orando. Oh Jesus, abre a mente dele. Tira esse menino dessa vida, essa menina dessa vida. Não é assim? Minha avó orou tanto por mim, irmão. Aí Moisés vai interceder. Coloca aí, por favor. Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Mas dá um problema aqui. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra,
todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Pega aqui, para aí. 10 vezes, diga comigo 10. 10. Há limite para o tempo, viu? E para a quantidade de vezes que você rejeita e tenta Deus. Para de brincar. Precisa de mais quanta chance? Se Deus não se importasse, irmãos, com a quantidade de chance, nada que vem na Bíblia vem solto por um acaso. Ó, olha para mim. Se Deus não se importasse com a quantidade de vezes, não tinha aqui, ó, 10 vezes. Olha para essa pessoa, pode olhar para ela e dizer: Deus está contando, viu? Está contando. Deus conta. 10 vezes. Deus está falando 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. Me tentaram estas 10 vezes. E não obedeceram a minha voz. O peso da intercessão aqui serviu para liberar perdão, mas fechou o acesso. O peso da intercessão serviu para liberar o perdão, mas fechou o acesso. Porque o julgamento de Deus é sobre quem rejeita a promessa. Coloca aí Números 14, 40 a 45. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui. Espera aí, rapaz, Deus falou que não vai entrar mais ninguém, agora eles estão querendo ir. Só que Deus já tinha fechado o acesso. Escuta aqui o conselho que Moisés vai dar. Vai, lê, Morino, lê. Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés, fala. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Pois isso não prosperará. Deus já falou que não. Agora eu vou. Não vá não. Ah, mas eu me arrependi. Não, mas fica aqui. Espera Deus dar uma resposta. Na hora que Ele mandou ir, você não foi. Agora você quer ir quando Ele disse que não vá. Fica aqui. Não vai prosperar se você for. Fica aqui. Vai, lê. 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Não suba, o Senhor não está no meio. Ele não vai com você. Para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Irmão, peraí, escuta isso aqui. Moisés está alertando o povo: não vá não, porque se você for, você vai cair na espada, na mão dos amalequitas. O texto vai dizer claramente aqui: porque vós desviastes do Senhor. Peraí, o povo desviou de tudo? Não, esse desviar do Senhor aqui, desviou da promessa. Tem gente que não precisa desviar, irmão, ir para o mundo para cair na espada. Vai apertar agora. A espada aqui, Midian, é para quem desvia da promessa. Aparentemente o povo se arrependeu, é por isso que está querendo subir, mas ele não sobe, ele não vai contigo, não vai para lá. Fica aqui. É melhor que você fique aqui arrependido do que você sair daqui mostrando arrependimento e morrer. Vai, 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. A arca ficou, filhinho.
Quem sai sem a presença cai na espada, tá? Vou falar de novo. Quem sai sem a presença cai na espada. É melhor ficar perto da arca do que sair por aí andando, sabe? Terrível será o seu dia quando você resolve andar errante. Vai! 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus. Moisés avisou, rapaz. Vai! Que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hermon. Pronto, tá bom. Agora eu vou pregar. Orma. Números 14, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, diga outro espírito. Fala forte, outro espírito. E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Esse outro espírito aqui, Deus está falando assim, ó, ele está diferente dos demais. Ele está na minha frequência. Quem está na minha frequência, acessa a promessa. Quem está na minha frequência, acessa a minha promessa. Eu vejo uma mão levantada ali, 2 aqui, 3 ali, 4 lá. Diego está com as 2 mãos levantadas lá na frente. Quem entendeu que está na frequência dele, acessa a promessa que ele fez, permanece na frequência. Irmãos, Caleb foi filho de Jefoné, o quenezeu, chefe de uma das famílias de Judá. A migração de Israel em direção ao norte atraiu alguns desses povos a unirem-se ao Senhor e ao seu povo. A família de Caleb foi anexada à tribo de Judá, e Caleb conquistou rapidamente uma posição de liderança. Foi Caleb que representou a tribo como espia e mais tarde como um daqueles que dividiu a terra em áreas. Preste atenção. O significado do nome de Caleb. Alex, meu filho, vá em paz. Que Deus te leve e que traga de volta. Alex está indo agora para Salvador fazer um exame lá. Amém, irmãos? Aplauda Jesus pela vida do nosso irmão. Vai na paz, meu filho, em nome de Jesus. Amanhã eu te espero. Deus abençoe. O significado do nome de Caleb é estranho e é incompreensível. Pergunta para mim por quê? Porque o pai colocou no filho um nome que significa escravo. Eu lembrei de você quando eu li isso aqui. Nós entendemos esse significado quando Caleb nasceu. Por quê? Porque quando Caleb nasceu, os hebreus eram escravos no Egito. Por isso, Tiago, o pai pegou dentro daquele ambiente de escravidão que vivia e colocou no filho um nome que refletia exatamente aquilo que eles viviam. Então, Caleb, você é escravo. O êxodo, quando acontece, Caleb tem aproximadamente 40 anos. O pai dele expressou através desse nome aquilo que evidenciou no nome aquilo que eles viviam. E dentro de uma lógica de vida em que Caleb vivia, Caleb estava confinado a ser escravo eterno. Só que, no entanto, olha para essa pessoa que está do seu lado, provoque ela e diga: sempre haverá no entanto. Diga para essa pessoa: no entanto, Deus vai transformar, vai mudar, vai gerar um nome novo, vai gerar um ambiente novo, vai gerar algo novo, vai mudar a sua condição. Caleb, está na hora de sair da condição de escravo, meu filho, e assumir um posicionamento novo que Deus tem para a tua vida. Porque em Canaã você não é escravo, você é príncipe. É príncipe. Deus abençoa tirando-os do Egito e ele perde a sua credencial de escravo.
Só que eu queria alertar você aqui sobre um aspecto. Só foi Caleb e Josué que viram na terra o que os outros não conseguiram ver, porque eles estavam alinhados à frequência. Olha para mim, preste atenção. Cuidado com as maiorias que não falam da promessa, mas que só falam de problemas. Gente negativa demais, que só vê problema em tudo, dano em tudo. Cuidado com essas maiorias. Gente que não chegou a lugar nenhum, que não construiu nada, que não conquistou nada, e quer te desmotivar, te parar. Gente que não foi, que ficou porque teve medo, porque teve dúvida, e quer te abater, dizendo para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. O que esses 10 estão fazendo é isso. Lá não vai, não presta, não funciona, nós não vamos conseguir. Gente que está apenas para nos desmotivar. 10 dos 12 espiaram e voltaram desapontados e convencidos de que jamais conseguiriam vencer uma batalha contra aquele povo. Mas porém, Josué e Caleb, mesmo sabendo do tamanho dos gigantes, da altura dos gigantes, não os temeram, porque eles tinham confiança naquele braço forte que os tirou do Egito. Caleb nos ensina uma definição prática sobre como nós devemos nos comportar diante daquilo que são os gigantes em nossas vidas. E a primeira coisa, o primeiro ato que eu tenho que ter é justamente de confiar em Deus. E confiar em Deus não é ignorar ou desconhecer os problemas, as dificuldades que estão vindo sobre mim, mas é saber que maior do que qualquer problema é o Deus que me chamou, maior do que qualquer dificuldade é o Deus que me prometeu, maior do que qualquer situação ou circunstância é o Deus que quer me levar a esse ambiente da promessa. É interessante falar aqui, irmãos, como eles identificaram Canaã. Eles estão dizendo: Canaã é a terra que o Senhor nos enviou. Canaã é a terra pelo meio da qual passamos. Em momento algum eles disseram: Canaã é a terra que o Senhor nos deu. Porque quem vai espiar com esse pensamento de não acessar, não toma posse. E se eu não tomo posse, não gera no meu coração. E a boca só fala do que o coração está cheio. É por isso que eu nem botei o pé lá ainda, mas estou dizendo: é meu, é minha. Eu nem peguei aquele carro ainda, mas estou dizendo: eu vou comprar. Sabe por quê? Porque eu tomo posse daquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não estou dizendo que eu vou passar, não estou dizendo, eu já estou dentro. Porque quem me chamou garante. Eles vão dizer uma palavrinha. Eles disseram assim: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perante eles. Mas espera aí, irmão, quem chamou eles de gafanhoto? Olha para essa pessoa e diga para ela: seja um gigante para o seu gigante. Melhor aí, diga assim: seja uma tempestade para a sua chuva. Eu não estou falando isso aqui para lhe motivar nada não, tá? Não sou coach espiritual, não sou coach gospel, não sou nada disso, mas estou liberando uma palavra de Deus para a tua vida. Bata na mão dessa pessoa e diga assim: ó, vai para cima, levanta a cabeça. Você não tem nem cara de gafanhoto. Quem foi que te botou esse nome em você? É você mesmo que está se diminuindo, rapaz. Estufa esse peito, levanta essa cabeça, porque Deus lhe fez uma promessa.
e Ele não volta atrás sobre aquilo que Ele prometeu. O que é teu, ninguém tira. O que é teu, ninguém toma. O que Deus lhe prometeu, você vai acessar. Não é porque eu sou um gafanhotinho. Eu sou pequenininho. É uma falsa humildade terrível. É claro que há momentos, né, Thaisa, que a gente tem que descer mesmo. Por isso que eu comecei cantando essa música, mais de ti, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu desapareça. Meu irmão, mas tem uma coisa, tá? Mas quando é para acessar a promessa, sai da frente, Satanás, em nome de Jesus. E se ficar na frente, eu passo por cima, porque maior é aquele que me chamou. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão, mas levanta as duas. Toca o céu pela fé e diga a Ele: meu Deus, diga: meu Deus, eu não vou desistir daquilo que o Senhor me prometeu. Pode demorar, posso esperar, mas o que é meu, ninguém toma. O que é meu, ninguém tira. Com glória. Tudo está aqui, ó. Faz assim. Falta de visão. A falta de visão de um pode desmotivar uma equipe. A falta de visão de um pode desmotivar uma família. A falta de visão de um pode acabar com a história de alguém. A visão que eles tinham não estava alinhada, não estava na frequência. E agora eu encerro essa mensagem fazendo uma pergunta para você necessária. O que você está enxergando, meu irmão? Você está enxergando mais os gigantes? Ou você consegue enxergar a promessa que Deus lhe fez? Eu gosto quando Moreno ora e ele diz: não vai morrer. Quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Só se você se rebelar contra ela, a espada vem. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você alinhar a sua frequência, não com a terra, mas com o céu. Fica de pé em nome de Jesus. Minha sorte, Ele mudou.
nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ananias entendeu aqui. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje, irmãos, que querem ver a sua vida não é sobre a roda gigante passar na roda pequena, não tem nada a ver com isso, tá? Mas é sobre pessoas que cansaram de caminhar no deserto. E todo mundo que caminha no deserto, uma hora se cansa. Eu estou pregando para pessoas aqui que querem acessar esse ambiente. Estou pregando para pessoas aqui que muitas vezes não fala o que sente, porque não quer fazer alguém sentir também o que ela ou ele está sentindo. Eu estou falando para pessoas aqui que diante de circunstâncias, de situações, estão com as suas esperanças abaladas. Mas deixa eu te falar, Cádiz Barneia é um lugar de passagem. Cádiz Barneia é um lugar de passagem. Você resolve hoje se acessa essa promessa ou se volta pelo deserto. Deus está te chamando nessa noite. Eu tenho uma que Ele me fez. Deus está te chamando nessa noite. Cada promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu vou orar, mas eu sei que tem mais pessoas ainda. Sai desse ambiente. Sai desse ambiente de indecisão. Está na hora de você assumir. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Cortaram árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. Eu não quero te emocionar. Chega alguém e diz: acabou. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus hoje. Não é sobre uma emoção apenas, mas é sobre uma experiência. Que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Ele que dá a última palavra. Alguém diz: só restou